Meus amigos do sétimo ano, trazendo aqui, como havia combinado, a continuação da atividade que está no livro de vocês, na página de número 103, o quesito número 6. Eu estou separando aqui, devido ao vídeo para não ficar muito longo, como também vocês entenderem como se fazer a localização desses números numa reta numérica. Então, a primeira coisa é você pegar aí uma régua e você fazer uma reta, e nessa reta você vai localizar esses números. Então, para isso, você tem que, primeiramente, você tem que dar uma origem, onde você vai colocar à direita os que são positivos e à esquerda os que são número negativo. Então, você vê aqui que eu já tenho aqui o A, o ponto A abscissa dele é mais 0,9, tá? À direita do zero. A abscissa do B, menos 3/5, tá? À esquerda do zero. Aqui o C de abscissa mais 7/3, o D menos 1,4. Então tem um número positivo e número negativo. Então vamos fazer aqui a nossa reta, né? E vamos colocar a origem para que a gente possa localizar os números. Então vamos colocar aqui no centro o zero como sendo a origem aqui da nossa reta, né? Então à direita vai estar o número positivo. Então vamos representar primeiro aqui esse 0,9. 0,9 é um número menor do que 1. Então, se eu localizar aqui o número 1, se eu tomar aqui e colocar o número 1, ou seja, o mais 1 positivo, então esse número 0,9 ele vai estar aqui, entre o 0 e o 1. Como é que a gente vai fazer? Uma maneira de você verificar é observando que 0,9 ele é um número fracionário 9 décimos. Então é um número que está entre o 0 e o 1, está bem pertinho do 1, mas não passa do 1, claro, está perto dele, mas é menor do que 1. Se você também pode ver que esse número, que o numerador dele é menor que o denominador, você está vendo aqui, como já foi dito anteriormente, que o número é menor do que 1. Então, como localizar ele aqui? O que eu tenho que fazer? Olha, 0,9 na forma de número fracionário é 9 sobre 10. Então, esse denominador 10, ele indica para mim que do 0 até o 1 eu vou dividir em 10 partes iguais. No meu desenho aqui, pode não ficar igualzinho, né? Mas tem que ser a divisão em partes iguais. Então, teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? E depois 6, 7, 8, 9 e 10. Então, a minha divisão ela tem que ser uma divisão em partes iguais. Então, para localizar esse número 0,9, eu dividi do 0 até o 1 em 10 partes e vou tomar quantas? Eu vou olhar para o numerador, 9 partes. Então, vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bem perto aqui do número 1, você vou botar aqui esse pontinho, que aqui vai estar o ponto A. Uma coisa importante para você entender isso é saber que esse número está entre o 0 e o 1, já que o numerador menor que o denominador. Então agora eu tenho um número menos 3/5, ele é negativo. Então, olha, numa reta numérica, se eu chamei daqui para cá de 1, a mesma distância para a esquerda, considere aí que eu estou fazendo a mesma distância para a esquerda, vou localizar o número negativo menos 1. Aí eu pergunto para vocês, esse número aqui está entre o 0 e o menos 1. Por quê? A mesma coisa que nós fizemos aqui, ó, o numerador 3, você veja que você tem ali menos 3/5. Então, olhando só para o numerador, você vê que ele é menor que o denominador. Então, esse número, ele, se fosse um número positivo,
Vamos falar de módulo. O módulo dele é o número 3/5. Então eu vejo que o numerador é menor que o denominador. Então ele vai estar entre o 0 e o menos 1. Quantas partes eu vou dividir do 0 até o menos 1? Aqui eu dividi por 10, porque o denominador era 10. Aqui eu vou ter que dividir por 5. Então eu vou dividir esse espaço do 0 até o menos 1 em 5 partes iguais. Aqui, se não ficar igual, mas considere que eu estou dividindo em 5 partes iguais, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Onde eu vou colocar o B? Aí eu olho aqui para o numerador. Então eu vou sair aqui da direita do 0 para a esquerda, né? Eu vou refazer aqui porque ficou os espaços muito grandes, né? Você veja aqui que eu tenho uma certa dificuldade de apagar agora. Então, considere que são iguais. Então, eu vou contar aqui 3 partes, ó, 1, 2, 3, e vou localizar, sim. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 para a esquerda. Nesse lugarzinho aqui, nesse ponto, estou localizando menos 3/5, que é o B. Estão vendo aí, né? Como envolve muito assunto, né? Agora vamos olhar o C. O C é o número positivo 7/3. Observe que o numerador é maior do que o denominador, então esse número é maior do que 1. Ele não vai estar aqui, ele vai estar maior do que 1. Então vejam aqui que eu vou ter que dividir em 3 partes, do 0 até o 1 eu vou dividir em 3 partes, do 1 até o 2 em 3 partes, do 2 até o 3 em 3 partes, exatamente porque o denominador aqui é 3. Certo? Então, eu tenho aqui a mesma distância para frente, eu vou colocar aqui o número 2. Mais 2. Lá na frente, vou colocar o mais 3. Considere que essas distâncias são todas iguais, certo? Ou seja, do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Esse número 7/3, você pode ver ele também dessa maneira. 3/3 mais 3/3 mais 1/3. Você pode ver dessa maneira, ou você pode olhar ele também como sendo 2 inteiros e 1/3, certo? Veja que aqui o número 1, eu posso escrever ele como sendo 3/3, que é esse. Eu teria 1. E aqui eu também tenho 1, então eu estaria aqui no 2. Então, o que está dizendo aqui o número misto? Que do 2 até o 3 eu vou dividir em 3 partes iguais e vai localizar a primeira. Então, nesse ponto aqui é que está aquele número 7/3 em forma de número fracionário, e eu posso também escrever ele como sendo um número misto, 1 e do lado aqui 1/3. Então aqui vai estar a letra C, que é esse número 7/3, positivo. Aí para a esquerda eu tenho agora a letra D, é o número menos 1,4. Então vamos colocar aqui de lado menos 1,4. Eu já estou vendo que ele está aqui entre o 0 e o menos 2. Mas vamos observar aqui com mais cuidado, ou seja, eu vou transformar esse número aqui no número fracionário, vai ficar 14 décimos. E eu vou simplificar também, dividindo aqui por 2, 14 por 2 que dá 7, e o 10 por 2 que dá 5. Então veja aqui que eu tenho esse número menos 1,4, eu posso escrever ele como sendo esse número menos 5/7. Desculpa, 7/5. Esse menos 1,4 eu posso fazer 14 décimos, simplificando 14 por 2 dá 7, e 10 por 2 dá 5. Então fica menos 7/5. Se vocês ainda estão tendo dificuldade, eu vou escrever o 7/5 como sendo
esta soma. 5/5 mais 2/5. Então, veja aqui que 5/5, menos 5/5 seria aqui o número menos 1, que é o número inteiro, e do menos 2 até o menos 3 eu vou dividir em 5 partes e vou tomar 2. Então, eu teria que fazer aqui, dividir em 5 partes. Então, aqui eu teria 1, 2, 3, 4 e 5. Né? Então, eu iria sair aqui 2, a partir do menos 1, que seria esse aqui, ó, menos 2/5, e localizar aqui esse número menos 1,4, na sua forma decimal ou também na forma fracionária, menos 7/5, que representa 14 décimos, certo? Então aqui, nesse lugarzinho está a letra D. Então veja que não é tão simples, né, de se fazer, requer muito cuidado, né? E aqui o R está no 3 positivo, então aqui no 3 a gente vai colocar o R, mais 3. E a letra S, veja que a letra S é um número negativo, né? É menos 9/4. Esse menos 9/4 eu vou escrever ele assim, ó. Vou escrever menos 4/4 mais, de novo, menos 4/4 mais outro negativo, menos 1/4. Eu estou fazendo isso aqui, que é porque meus amigos entendam que quando eu juntar essa soma desses termos aqui, é menos 4/4 mais menos 4/4 mais menos 1/4, eu vou conservar o denominador e vai ficar 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Né? Nós vamos chegar novamente aqui no menos 9/4. Eu estou escrevendo isso para vocês, para que vocês vejam que esse menos 4/4 é o número menos 1. Ele estaria aqui, ó. E esse outro, menos 1 também. Então, você tem menos 1 com menos 1 daria. Aqui, ele já ficaria no menos 2. Só que depois do menos 2, ainda tem menos 1/4, partindo para o número menos 3. Então, aqui, eu vou aumentar mais um pouco e vou colocar aqui o número menos 3. Então, como localizar ele? Eu estaria aqui no menos 2, que esse número aqui na forma fracionária fica menos 2 inteiro e 1/4. Então, eu iria dividir depois do menos 2 em 4 partes, e nós vamos tomar uma, que é a primeira. Então, nesse lugar aqui, a gente vai localizar o ponto S, que ele tem aqui a sua abscissa, né, esse ponto como menos 9/4. Está aqui nesse lugar. Menos 9/4, que eu também posso escrever usando o número misto, menos 2 inteiros e 1/4. Se você fizer de volta, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, fica menos 9/4. Tá certo? Então, aqui é a maneira de você fazer a localização desses números numa reta numérica. Então, siga estes passos. Eu digo para vocês que no início é um pouco difícil da gente entender, né, da gente ver, mas a gente vendo a explicação, vocês conseguirão fazer outras questões sozinho, tá bom? E aqui, para a gente fechar aqui essa atividade, o 7º quesito é uma questão aí dessa Universidade de São Paulo, se for um concurso, Saresp, e pede para fazer as comparações. Qual delas é verdadeira? Aí eu tenho aqui 0,34, 0,40 é menor que 0,31, não é verdade, né? 0,40 é maior, então aqui não é verdade, não é essa aqui. 1 é menor que meio, também não é verdade. 0,4 é maior do que 4 décimos, também não é verdade. É igual, não é maior. 2 é maior que 1,9? Sim, né? 2 ele é maior do que 1,9. Então a alternativa correta aqui é a letra D, é a única verdadeira. O 2 é maior que 1,9. Quem tem R$2 tem mais do que aquele que só tem R$1,09.
90, ok? Então, fica aqui a nossa explicação, a nossa correção, estudem, tá bom? E até mais.